Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conexão Hemato. Nós estamos aqui novamente com o Dr. Gabriele Zamperlini, que ele é oncopediatra. A gente teve um outro episódio que a gente já conversou um pouquinho com ele, pedimos para ele retornar para a gente conversar um pouco mais e conhecer mais um pouquinho da especialidade da sua carreira. E além do Gabriele, também estou aqui com a doutora Lucila, a doutora Andresa. Sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindo novamente, Gabi. Gabi, começa Obrigado. falando um pouquinho pra gente quem é o Gabriele, por que ele resolveu ser um oncopediatra? A pergunta é difícil. Eu sou formado na Faculdade de Medicina do ABC, fiz residente de pediatria na USP, oncologia infantil na USP, aqui no HC de São Paulo. E aí, em 2012, eu fiz um fellow clínico de 2012 a 14 no SickKids, um hospital em Toronto. E eu não sei se eu sei te falar muito por que eu fiz pediatria. Eu acho que eu sempre gostei da especialidade mais clínica. E uma vez que eu fui para pediatria, eu acho que eu tinha vontade de lidar com doença, com patologias, né? E talvez antes disso, eu acho que eu tive talvez uma inspiração que, antes mesmo de fazer pediatria, eu conheci o Dr. Vicente Oddoni Filho, que acho que é uma figura meio Querido icônica, Dr. né? Vicente. E muito precursora da oncologia infantil. Acho que inspirou, não à toa, muitas pessoas. E eu acho que eu estou nesse meio também, né? Acho que ele me apresentou, talvez, a onco infantil e eu acho que juntou um pouco esse desejo por tratar patologias, doenças, né? Talvez condições mais críticas, né? Mas depois, Maria, eu acho que fica claro que a oncoinfantil, ela não é só o câncer, né? Eu acho que a gente que lida com câncer, parte hematológica, são pacientes que eles são muito complexos, né? Do ponto de vista médico. Então, você flerta com infecção, UTI, situações críticas, emergências, imunologia. Então, acho que são várias coisas que trazem um interesse científico, né? Talvez É um mosaico, né? infantil, Então você tem que se habilitar a estudar várias coisas, né? Você Porque a gente transita em gosta vários tanto de lugares, hemato né? também, é por isso. Bate um pouquinho com o Não é só o adulto. câncer, né? É só a célula sanguínea. Eu acho que ela é muito rica, né? É uma medicina muito rica, né? Você falou que ficou um tempo em Toronto, no Canadá, Isso. fazendo exatamente o quê? Então, acho que eu... Algum câncer específico? Não, foi logo depois que eu e minha esposa nós casamos e a gente tinha interesse em conhecer algum lugar e a gente acabou convergindo para um lugar que tinha talvez a possibilidade de fazer um fellow casado, eu na parte de oncohemato e ela na parte de emergência pediátrica, né? E chegando lá, Andresa, a formação era uma vaga, na verdade, para fellows internacionais da Universidade de Toronto. E a formação que segue do norte-americano, ela é em oncologia e hematologia infantil. Muitos serviços aqui no Brasil, eles são separados. Ou você faz cancerologia ou você faz hematologia. Então lá foi casado e aí eu acabei fazendo tudo. Então lá eu fiz oncohemato, na verdade. Eu não fiz só onco, né? E aí eu rodei como o fellow canadense. Eu pedi para rodar como o treinamento norte-americano. Então eu passei por todas as especialidades, né? Talvez nas subdivisões, porque as subespecialidades nesses serviços, que são serviços de pesquisa, talvez sejam mais marcadas do que em alguns lugares aqui. Então, acompanhar só leucemia e linfoma, acompanhar esteocitose, síndrome hemofagocítica, tumor do sistema nervoso central, e assim por diante. Então, a gente compõe a residência, ou fellow, na verdade, clínico lá, em todas as facetas malignas e não malignas. E é parecido assim, o tipo de câncer que são comuns nas crianças, acontece nas mesmas crianças brasileiras, canadenses, Sim. ou existem variações geográficas? A resposta curta é sim, né? Então, acho que, num geral, as tabelas epidemiológicas ao redor do globo são muito parecidas, né? Né? Talvez você possa ter questões genéticas particulares em algum lugar, mas geralmente é uma distribuição muito parecida. Então, você reproduz o que tem lá aqui, né? Ai, tá bom. Entendi.
E como que você faz? Porque você fica muito no hospital, atendendo casos desafiadores, né? Como que você faz para chegar em casa, olhar para sua família, pensar em outras coisas? Como que você faz para ter uma outra vida além da medicina? Bom, eu acho que talvez eu tenha tido sorte de talvez começar a carreira sem ser pai, né? Mas eu acho que eu consegui, assim, de certa forma, Lucila, talvez conseguir separar um pouquinho, né? Porque talvez se Que eu tudo que acho que isso é aconteça no difícil. hospital, exato, trazer para dentro de casa, eu acho que fica uma coisa muito difícil. E eu acho que a gente acha instrumentos internos para isso. Não é todo dia, né? Eu acho que tem dia que tem caso que mexe, que você fica um pouco tocado por algum tempo, né? Mas é até importante você chegar em casa e ver uma outra rotina e você também se sentir responsável pelos meus filhos, pelo meu núcleo, de alguma forma, para tentar separar isso. Então, dentro do possível, a gente tem a nossa rotina, que eu acho que a rotina de todo mundo aqui é super pesada, hospitalar, mas eu reservo meus espaços para os meus filhos, para Fazer algum fazer esporte. esporte. Sim. Acho que esporte é importante para mim, senão eu fico meio louco. Você trouxe quantas bicicletas? Eu trouxe 3. Uma da minha esposa e 2 para mim. Então, vivas aí hoje ainda, mas foram 3. E teve algum caso, seja antes da sua escolha como oncopediatra, ou até mesmo depois que você considera assim marcante para a sua decisão em seguir com a oncopediatria? Acho que nenhum caso que talvez tenha me feito escolher, mas eu acho que sim, a disciplina em si, né? Como a gente falou. Mas acho que tem muito caso. Marca, né? Acho que tem muito caso que convoca assim, uma euforia por você ver crianças que chegaram muito mal e que Ficaram muito bem. Que, sei lá, tem gente que, né, vai entrando em faculdade, você pega os caras mais sênior do que eu, que estão há 40 anos na jornada, eles já tem um monte de paciente que já está com filho e etc., família constituída, mas eu acho, Lucila, que tem um outro aprendizado assim que a gente traz, que é dessa jornada de uma família com uma criança com um diagnóstico desse, né? De como essa família encara. E eu acho que uma coisa que eu sempre olhei é de talvez a gente ressignificar algumas coisas próprias, né? Então, a gente olha às vezes, sei lá, valores que a gente às vezes deixava de lado, que você começa a falar, talvez eu deva relembrar mais de jornadas, que foram jornadas dolorosas e ver, poxa, eu aprendi muito com famílias que sempre, mesmo com dificuldade, sempre trazem muita gratidão, sempre são muito agradecidas por tudo, independente do desfecho. Em que você vê nessa jornada sentimentos que são muito puros das pessoas, de um amor com o filho, né? Das famílias unidas e transmitindo amor, transmitindo sentimentos bons. Sim, né? Gratidão, né? Isso. E que talvez eu falasse, talvez isso a gente tenha que se alimentar e colocar na nossa jornada pessoal do dia a dia, né? De não estar vivendo isso como indivíduo, né? Mas de talvez aprender, né? O quanto que existem sentimentos ali que são puros, né? De pais, mães, avós, famílias como um todo para uma criança, né? Você teve um caso de oncopediatria que me marcou muito. Você? Foi assim que eu entrei na residência de transplante. Ele tinha feito transplante e estava numa situação na UTI, grave, ficou internado há vários meses com a gente. Foi embora e depois de anos voltou como estudante de medicina, né? E justamente com a gente, numa gratidão, falando que muito do que ele usa hoje para seguir como estudante de medicina, que ele quer levar na carreira dele, foram situações que marcaram e que mostraram que a gente, às vezes,
ali na beira-leito, uma palavra de carinho, um conforto, serviu de estímulo para ele seguir em frente e ser médico hoje. Sim. E às vezes a gente fala, nossa, tá passando por tudo isso, meu Deus, o que ele vai pensar no futuro? E no final das contas, nesse caso, a gente acabou sendo um exemplo para a vida dele, né? Sim. Então mostra que como a gente também faz a diferença na vida das outras pessoas E também, às né? vezes em pequenas coisas, né? Não Quando a gente nem necessariamente. pensa o tanto, né? Uhum. E que não vai lembrar da gente só do lado que tá ali numa situação um pouco mais frágil, mas também pode lembrar da gente em situações de alegria que venceu aquela etapa, que agora a bola para frente. Quantos vêm, né, visitar, vem com o sentimento de alegria visitar a gente, que é o que a gente espera para todos os pacientes, na verdade, né? Sim. E o mundo pediátrico mudou, assim, a gente vê muito falar de agora não pode celular na escola, as crianças estão assim, quer dizer, esse mundo moderno, conectado, tem sido bom para eles quando doentes? Ou tem sido mais uma ferramenta para ajudá-los? Eu lembro que na época a gente ficava discutindo como fazer aquelas coisas de para eles terem atividades físicas, usar mídias para Videogame, ter né? videogames, Sim. mas ao mesmo tempo também tem um outro lado, assim. Como é que é a sua vivência desse mundo conectado moderno no cenário de doença? Uhum. Eu acho que como tudo que a gente Tem o lado bom e o discute, lado vai ruim. ter o bom e o ruim. Tá? Então, eu acho que eles conseguem ter uma conexão, uma intimidade rápida em talvez buscar os grupos de apoio, etc. Ah, né? sim. Mas a gente já teve coisa muito legal acontecendo, de criança que está em isolamento de contato num quarto, outro no outro. Você vai passar visita em um, peraí que eu estou jogando com fulano de tal, e os dois estão lá jogando no videogame, eles estão interagindo, eles estão curtindo, né? Eu acho que é uma ferramenta que essa conexão, talvez, a tecnologia, eu acho que ela é boa, né? Mas talvez a gente padeça do mesmo problema, né? Que às vezes é que tipo de informação que vai buscar, o Sim. que vai encontrar, né? Que tem muita informação que tem que ser um pouco que peneirada ali, né? Coisa boa ou ruim. Mas eu vejo que muitas vezes são famílias que usam, talvez, o WhatsApp, essas redes sociais, para uma conexão entre eles. E que às vezes funciona assim, como uma rede de apoio, né? Uhum. Como uma rede de apoio de uma palavra que fortaleça, que dê, né, encoraje seguir, né? A gente teve recentemente, até por conta da pandemia do Covid, né, várias privações na época da pandemia, em que a gente tinha essas privações de, De por contato. exemplo, trazer criança Isso. para o espaço do brincar, né, na brinquedoteca, de sair do quarto, etc, né? E uma médica pesquisadora lá no Taci, ela estava com um programa de mindfulness para as crianças, para ver o impacto, talvez, de terapias alternativas, né, ou no específico de De mindfulness, meditação? de Alguma... meditação para as crianças. E a forma que ela aplicou muitos dos questionários era com tablet e uma orientação online, né? Vários julgaram uma intervenção boa, né? Então, acho que tem coisa até, Andresa, que eu não sei nem se a gente palpa o quanto que a gente alcançaria, né? O quanto que a gente pode fazer, mas eu vejo com bons olhos. E Eu é o acho que futuro, é o futuro deles, acho né? que o que é mundo exato, conectado. sei lá, eu tenho filho, a gente fica pensando o tempo todo, né? Qual que é o bom uso disso, né? Eu acho que aplica da mesma forma, né? Tem o bom uso e o mau uso, né? Então, mas eu acho interessante. E rola bem. E como que você enxerga a sua especialidade daqui uns 10 anos, assim? O que vai estar diferente? O que vai estar igual? Acho que a gente vai ter desafios aí que vão. Acho que a oncopediatria é uma especialidade pequena, né? Por mais que talvez o câncer infantil represente muito no compartimento pediátrico, né? Então a gente vai falar sem ser muito técnico, mas a gente está falando do câncer como a principal causa de mortalidade relacionada à doença na faixa etária pediátrica, né? Então, se a gente rebobinar a Não tem fita... cardiovascular, nem violência como os Não, adultos. e mais 20 anos atrás era o que? Era doença respiratória e infecciosa, né? Você melhora parâmetros mínimos de condição de saúde, a gente perde para causas de morte violenta,
talvez, né? E é uma Acidentes também entram acidentes, juntos, né? homicídios e etc, né? Então, se você for ver como estatística de mortalidade, se a gente for separar só doença, não as mortes violentas, a gente está falando do câncer infantil como a principal causa, que Uhum. é uma doença ela ganha esse destaque a hora que você entra numa sociedade que ela se desenvolve nos parâmetros básicos de saúde, imunização melhor, um acesso ao saneamento básico, assim por diante. Uhum. Mas a gente é muito pequeno ainda, né? A gente representa 1% das neoplasias todas Uhum. no país, né? Então é um universo pequeno. É um universo que ele é muito ancorado em ilhas de excelência que são instituições públicas muitas vezes, Uhum. além das particulares, mas mais da metade dos pacientes está nas ilhas públicas. Então, onde eu vejo o desafio, Lucila, talvez seja em como administrar o acesso de tratamentos muito caros Esse é o real num desafio. segmento que é um segmento muitas vezes de financiamento público, né? Lógico que a gente entra em discussões de saúde suplementar, o que a gente tem acesso, não tem, acho que todo mundo padece da mesma coisa, mas acho que muito do desafio da onco-infantil vai ser, primeiro, doenças raras, estruturar estudos e pesquisa nisso precisa de Investimento, né? Você viu, muitas investimento. vezes as pesquisas lá excluem o grupo pediátrico. Exclui... E aí acho que tem várias tentativas da gente não excluir as crianças, né? Então, sei lá, tem um remédio que né, acontece com frequência, um remédio está sendo estudado, daí vai na gaveta de adulto, não é interessante, fecha o estudo. Isso você tem legislação norte-americana que proíbe, uma vez que você tem a medicação sendo estudada, você deve continuar no nos braços grupo. infantis, Ah, né? que legal. Mas a gente esbarra nisso, né? No interesse econômico, vamos Uhum. dizer, mas a gente não pode deixar de olhar uma doença que tem uma importância de saúde pública fundamental. Uhum. Eu acho que como patrocinar isso, a pesquisa, como desenvolver novas drogas para pediatria, porque a gente está falando de doenças raras, como ter acesso das crianças e adolescentes em tratamento a isso, como que eu posso melhorar a chegada desse paciente. Então, antes de eu chegar na terapia de ponta, como que esse paciente pode chegar rápido aos serviços de oncologia infantil, né? Então, acho que os desafios, eles ainda são, talvez, em pavimentar o caminho da oncologia infantil, em melhorar a consciência da doença, o diagnóstico mais rápido, não é? Fazer com que os serviços tenham estrutura para tratar, né? Ter as pesquisas bem definidas, mas eu acho que... E como é no Brasil, que é um país continental? Como é que é essa conexão? Vocês fazem a sociedade, blog? Você sabe que eu acho que isso é algo que vem nos últimos anos, assim, bem mais forte na sociedade de oncopediatria, né? A gente vê a Sobop com vários grupos cooperativos em andamento, vários grupos que abrem espaço para discussão, principalmente para quem está fora da academia, né? Que às vezes está fora dos centros universitários, né? Então, existem várias reuniões de grupos cooperativos específicos para auxiliar, inclusive, a tomada de decisão, né? Então, acho que isso vem funcionando bem. Então, e os bons grupos de WhatsApp, né? Isso Aí é uma coisa sempre, que né? sempre compartilha-se as dúvidas, as angústias, e acho que E sempre... no seu dia a dia, a inteligência artificial já está impactando alguma coisa? eu tô precisando melhorar nisso. Mas, Como o banco, é que você fala que é uma patologia rara, então a coisa de fazer banco de dados deve ser importante, né? Sim, Porque a gente juntar um grupo grande sim. de pacientes com aquele diagnóstico e Aham. traçar uma terapia. Eu não acho que a oncopediatria sobrevive sem os grupos cooperativos, né? Então, olha, Andresa, eu acho que as ferramentas diagnósticas de inteligência artificial, a gente vê acesso, etc. Mas eu, pessoalmente, eu tô Tá no me feijão com inteirando arroz. ainda. Estou usando talvez mais para o estudo, para ver os textos, Fazer os né? textos, Acho sim. que mais para uma coisa de estudo pessoal, né? Mas não sei se vocês estão usando. Não, também ainda tô no... Eu uso basicamente para... Já tirar a parte de digitação, mas usar aquilo para orientar o meu diagnóstico, não. E também para orientar o que eu vou estudar, ainda não. Mas eu acho que talvez seja pecando um pouquinho ainda. A gente teve um caso aí que a gente tentou usar uma plataforma lá de inteligência artificial e
para tentar balizar Pra dar o ou confirmar o diagnóstico, diagnóstico. E aí? E médico. Gabriele, Mas tava lá. acho que mudando um pouquinho de assunto, que a gente está chegando no final. Uhum. A gente, como hematos adultos, acho que a gente percebe na nossa prática que a gente tem a chance de, a doutora Andresa falou um pouquinho disso nesse episódio, de aprender com as histórias, né? Acho que todo mundo que passa por alguma coisa mais difícil aprende muito, muda a forma como ela vê a vida muitas vezes, e a gente, vendo, acompanhando junto, a gente acaba pegando um pouquinho pra gente. Queria saber, você como um médico que cuida de crianças com câncer, você tem alguma coisa que você pegue da forma como elas lidam, ou da família, alguma coisa que você traz para sua vida, para a gente chegar ao fim desse episódio? Mari, eu acho que eu vou resgatar o que a gente estava conversando. Eu acho que eu pego um pouco da jornada desses caras. De ser de uma forma bem curiosa, uma jornada às vezes de gratidão pelo que é feito, né? E eu acho que às vezes do reclamar pouco, de talvez ressignificar muita coisa da sua vida, né? Então, E realmente, eu acho as que- crianças reclamam um pouco também, né? super pouco. Eu gostei dessa frase rede de apoio, porque é exatamente isso. Por ser uma pessoa que não tem autonomia, Uhum. ela precisa de uma rede mesmo, Sim, né? sim. Diferente do adulto, que muitas vezes eles talvez tenham que sozinho. seguir por razões outras, às vezes uma parte até mesmo solitária, né? Sim. A criança não tem como, então você consegue ver as pessoas interagindo. E a gente, como Mudando. pediatra, Andresa, a gente nunca trata só a criança, né? É. Trata a família toda. Então, assim, a gente precisa ver o quanto Então que essa isso- noção de coletivo é muito legal que você passou o quanto agora. que o diagnóstico intervém no relacionamento do casal, né? Exato. O quanto que isso impacta financeiramente, economicamente, né? Que eu tenho certeza que para os adultos também isso acontece, né? Mas, Sempre que a criança é mais intensa, né? mas a É, gente e às vezes- entra... De poder ver, né? Aquela criança brincando, Sim. sorrindo, tanto com os irmãos, com os amigos. Coisas simples que para ela é tão importante que você acaba tirando um tempinho, Sim, mas aí ela começa a melhorar. Só tá o fato brincando. que ela já tá rindo, já tá dando gargalhada, para nós também é um tratamento, né? Com certeza. Só já melhora um pouquinho e já estão brincando. Já querem Sim, e aí você vê aquela criança brincando e fala, ai, ufa, tá melhorando, vamos É lá, aquele né? assim, ele não tá bem, ele tá caidinho. Tá o Aí caidinho. o caidinho deixa todo mundo caidinho junto. Já que ele não tá bem, né? O Mas caidinho. quando vê no dia seguinte, é isso, né? Que ela tá. Só o fato de estar fora da caminha, querendo brincar com boneca, Eles já são muito é. vivos, eles têm muita vontade, né? Exato. Isso é uma... É estimulante. É A estimulante. criança está muito afim de curtir, de viver, né? E eu acho que é uma pureza, tem uma Exato, uma essência ali pureza. do negócio, né? A gente Então, aprende Às vezes também, fazer talvez do a gente momento tenha do um dia desafio a dia. também. é isso, da gente às vezes... Ser feliz no simples, vou né? pegar problema que eu acho que é problema, vou simplificar, porque talvez não seja tanto problema. Tanto minha problema cabeça- assim, né? minha Exatamente. cabeça que tá indo Exato. longe, a cabeça do adulto, deixa eu voltar um pouco aqui, né? Na cabeça da criança, Mas tem exatamente. muito disso, a criança é muito viva, ela tem muita energia, um pouquinho ali que melhora já quer E que um curtir, quer sorriso zoar, delas já ajuda no nosso dia, né? Exato. Você entrar num quarto que já vê a criança sorrindo, já muda o vale a dia da pena. gente. Com certeza. Eu lembro de uma paciente que a gente tinha em comum. Eu falei, ó, o doutor Gabriel vai chegar. O doutor Gabriel, assim, você já viu o Instagram dele? Eu não tenho Instagram. Eu falei, acho que ele não tem Instagram. Não tem, né? Eu vou seguir ele. Eu falei, mas acho que ele não tem. Tô com o desenho dela lá. Fez um quadro bonito. Tá lá em Ela casa. aí ela desejou desenhar um quadro. Doutora Andresa já deu spoiler. Se as pessoas forem procurar o Instagram do Gabriel, Incentiva o Gabriele para fazer um Instagram. Mas agora você não tem o Instagram, mas você estará no Instagram por causa do nosso canal. E a gente vai ser obrigada a mostrar para você Eu a vou- repercussão olhar pra desse prestigiar. episódio. Se eu encontrar de novo essa paciente no hospital, eu falei, olha, ele não tem, mas ele está no Foi muito bom, Gabriele. Legal, Muito eu obrigada agradeço. pela sua Muito participação. obrigada. Aprendemos muito, foi muito gostoso. Convidamos já para voltar outras vezes. A gente tem Outras muito o que vezes. conversar ainda. A gente marcaremos mais. E agradeço vocês também, minhas colegas que estamos juntas mais nesse episódio. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e convido para nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify.
onde vocês Viu isso quiserem. tudo, Gabi? E deixem seus comentários, curtidas, perguntas. Estamos muito E felizes de sugestões. receber. A gente está lendo praticamente tudo, então, por favor, continuem deixando e a gente está preparando nossos próximos episódios baseados no que vocês mandam. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado. Gabriele. Obrigada. Obrigada, Obrigado. pessoal.